Fala, André, vivendo de internet agora ou ainda tem loja de PCs? Não, eu vendi a minha empresa, né? Quando o Lula ganhou ali, a gente partiu para vender empresa, demitir todo mundo e apostar contra o Brasil, né? E foi uma aposta realmente muito boa, tá? Eu não vou mentir para vocês. Foi uma aposta certeira, né? Sempre... Não adianta, né, cara? Na verdade, apostar contra o Brasil sempre é ganho. Sempre é ganho. Apostar contra o Brasil é uma das maneiras mais fáceis de vocês ganharem dinheiro, né? Em vez de você ficar caindo no papo de estelionatário aí no YouTube de... Ah, vamos botar em CDB, CDI, LCA, Tesouro, comprar ações da VEG. Você aposta contra o Brasil. Aposta contra o Brasil, que não tem como errar. Você não precisa entender nada de economia, você não precisa entender nada de ciclos econômicos, você não precisa entender nada. Você está apostando contra o Brasil? Sim. Então tá bom. Quanto pior ficar o Brasil, melhor pra você? Isso. Então tá perfeito, exatamente isso. Sempre vai ter alguém chiando por causa da sua decisão. Ah, toda essa galera, eu não tô nem aí, cara. Eu não me importo nem com as pessoas que deveriam de importar na minha vida. Quem dirá me importar com um comentário de internet, né, meu? Essa é uma das cascas sociais que tu aprende rapidamente, né? Eu nunca fui uma vítima na internet, né? Eu sempre fui um predador. Sabe qual é que era? Eu nunca consegui me enxergar como uma vítima, né? Por mais que tenha sofrido ataques e um monte de coisa no passado, os principais ataques, na verdade, que eu sofri na minha vida na internet, né? Não foi, ai, comentáriozinho de internet. Ai, porque eu fiz um teste de pecinha de computador e alguém incomodou porque falou que o meu teste estava errado. Cara, tudo isso é completamente irrelevante. Tudo isso é completamente irrelevante. Os maiores ataques que eu sofri na internet até hoje, por exemplo, quando eu tinha a minha empresa, eram ataques de outras empresas, de outras lojas, atacando literalmente a minha empresa com, por exemplo, um bot que boleta o teu site inteiro. Né? Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, porque eu acho que isso é relativamente interessante. Né? Como que funciona hoje uma empresa na internet? Né? A empresa... Ela não tem limite de estoque, né? Ela não tem limite de estoque. Né? Se tu entrar lá no site e falar, cara, eu quero comprar 999 unidades do livro X. Então você entra lá e bota 999 livros, comprar. Comprou. Ah, mas o cara só tinha 30 livros em estoque. Não tem problema, ele vai te enviar os 30 e vai falar, cara, os outros 960, os outros 969 eu vou comprar, vou encomendar, deu furo de estoque, não sei o que, sabe? Eles te enrolam. A minha empresa sempre teve uma transparência absurda. Eu tenho 5 unidades daquela placa, de uma placa mãe lá, X299, alguma coisa. Eu tenho uma placa lá Z690, Z790. Eu tenho 5 unidades daquela placa, eu vou ter 5 unidades. Se uma pessoa fez um orçamento, um já tem 4 agora. Mesmo que o cara não pagou, já diminui, fica 4 aqui. Mas o cara tá com orçamento. Se ele pagar, eu vou ter que ter essa placa para entregar pro cara. Aí o outro cara fez o outro orçamento. Aí o outro cara comprou um computador pronto que tem aquela placa, né? Então, tipo assim, sacou? Cada uma vai diminuindo o estoque. Então, a minha empresa, se eu tinha 5 unidades daquela placa, eu botava que eu tinha 5 unidades. Tenho 5 unidades. Ponto. Tá ligado? E o que acontece, né? Esse ataque é um ataque super básico. É um script... de Python, tá ligado? É um script de Python que faz isso, né? Então ele cria várias contas no seu site e ele boleta o site todo. Ele literalmente pega ali, vamos pensar assim, uma pré-Black Friday, tu vai ter alguma promoção boa, tu vai ter algum final de semana. Final de semana são os momentos que mais vendem computadores. Por quê? Porque o pai senta com a criança lá e tudo mais, final de semana, e compra o computador. São os dias que mais vendem computador, são no final de semana. Então o pessoal rolava o scriptzinho deles lá de sexta pra sábado, tá ligado? De sexta pra sábado às 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, uma porra assim, tá ligado? E aí eles pegam e boletam o teu site inteiro. Quando o pessoal entra e bota assim, 5 placa-mãe, 2 pedidos de computador, não sei o que, aí eles boletam o teu site inteiro e não paga. E aí o que acontece? Como tu tem 5 unidades lá e o cara tirou um pedido,
tá ligado? O cara tirou um pedido, foi pra 4 unidades, foi pra 3 unidades, foi pra 2 unidades, foi pra 1 unidade. Quando vê aquela placa-mãe não tem mais. Só que se aquela placa-mãe não tem mais, outros computadores que usam aquela placa-mãe também não vão ter mais. Se tu tem uma memória é ilimitado, memória a gente não tinha limite, HD a gente não tinha limite. Tem algumas coisas que tu não precisava ter limite, né? Porque sempre tem no fornecedor, sempre, o pão na padaria sempre tem, né? O pão na padaria sempre tem, então tu não precisa ficar, né, botando isso. Mas placas de vídeo, placas mães, sabe, gabinetes. Gabinete é chato, porque o cara quer aquele gabinete, né? Se não tiver aquele gabinete, ele deixa de comprar o PC, né? Então, várias coisinhas, tu precisava ter um estoquezinho ali mesmo, que for 4, 5 pecinhas. Algumas outras coisas, placas mães talvez 10, placas de vídeo, dependendo qual for, 30, né? Eu até fiz alguns posts no meu X, né? Eu tenho, cara, eu não vou dizer milhares, né? Mas eu tenho centenas e centenas de fotos, né? Onde eu tenho ali o estoque de empresa e coisa arada, né? Fotos do background, né? Do background da empresa. Caraca, só porque eu falei vai demorar um monte, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, aqui ó, pô... né? Aqui era uma das fotos que eu tenho várias fotos assim bem bonitas de várias gerações, né, de placas mães e tudo mais, né? Acho bem legal isso, né? Mas o que acontece, né? Então o pessoal fazia isso, né? Então, só que assim, quando a gente era uma empresa, né, era uma empresa super pequena aqui do Rio Grande do Sul, né, não tinha problema, né? A gente entrava lá manualmente, apagava os pedidos, botava em estoque de novo, era algo feito manualmente e tudo mais, né, cara? Mas olha o que aconteceu, olha a loucura que aconteceu. O maior ataque que aconteceu esses tempos, bem no final, entre aspas, da minha empresa, isso foi pré-pandemia, na verdade, né? Foi o seguinte, né? Entraram e boletaram a loja toda, né? E aí o que aconteceu? Tá? Eu já não montava mais computadores aqui no Rio Grande do Sul. Minha empresa sempre foi aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Estância Velha, 45 km de Porto Alegre e tudo mais. Nós terceirizamos, né? Nós terceirizamos a produção. Nós terceirizamos a produção dos computadores para uma empresa de Minas, né? Para uma empresa de Minas Gerais, né? Na cidade de Varginha, né? Por quê? Porque lá os caras estavam mais no centro do país. O frete saindo de Varginha para o resto do país era mais barato do que saindo do Rio Grande do Sul para o resto do país. Então só em frete, vamos chutar muito baixo, mas muito baixo, foi aqui uns 30k a mais mensal que a gente economizava, né? Então a questão tributária de Minas Gerais era mais baixa do que a questão tributária do Rio Grande do Sul. Então só nisso já foi mais uns, sei lá, 70, 80k mensal de economia. Então quando a gente fez essa troca de terceirizar os computadores para lá, o valor reduziu, né? O valor reduziu dos meus computadores, né? E tal. Só que essa galera que fez toda essa terceirização, eles importavam as peças, né? Da China, dos Estados Unidos, do diabo que for, eles importavam as peças. Nós fazíamos apenas a propaganda no YouTube, né? Nós ficávamos criando conteúdo e todos os computadores que vendíamos, nós ganhávamos uma porcentagem. Então a gente ganhava uma porcentagem só, a gente alugou a nossa marca para uma outra empresa. Nós ganhávamos uma porcentagem de todo o faturamento. Essa porcentagem era até maior do que quando eu era dono da empresa, quando eu fazia tudo aqui, a porcentagem para mim era maior, né, vendendo computadores lá. E ainda assim, eu tinha um FII fixo, né? Eu tinha entre aspas, um salário, né? Então eu tinha um salário fixo e mais uma porcentagem X de todas as vendas. Eu ganhava mais dinheiro quando eu terceirizei toda a montagem dos computadores da minha empresa para Minas Gerais do que quando eu montava em Estância Velha. Quando eu tinha todo o custo, né? Só que assim, o meu custo se manteve o mesmo, porque eu não demiti nenhum funcionário, quem montava PC foi para edição de vídeo, outro cara que montava PC foi para community manager, né? De cuidar das redes sociais, fazer alguma coisa de suporte, eles faziam todo o suporte lá também, então eu não podia reclamar com isso. Mas olha o que aconteceu, né? Essa empresa que alugou a minha marca por vários e vários anos, por 5 ou 6 anos assim, eles eram pessoas ultra mega milionárias, né? Não eram pessoas, né? Era gente assim que tinha galpões, né? A minha empresa, né? A Shipyard, que era aqui do Rio Grande do Sul, ela foi, agora não é mais minha, eu nem gosto de citar, né? Mas a minha empresa, não gosto de citar o nome, mas a minha empresa, que era aqui do Rio Grande do Sul, ela foi para lá, ela ocupava 10% de um dos galpões dessa empresa. Essa empresa importava hardware, era um fornecedor de hardware que vendia hardware para o Brasil inteiro, né? E tudo mais, né? Então, quando eles boletaram a minha empresa, quando eles boletaram todo o site, eles abriram, eles contrataram, né? Contrataram uma empresa
pra fazer investigação, cara. Pra fazer investigação de quem foi que fez isso. Foi só... Porque não foi um ataque pequeno. Não foi uma coisa pequena. Um cara criou um script no Python, rodou numa VPN lá de fora e com 3, 4 máquinas virtual fez um estrago. Não, foi um negócio... Foi um negócio punk. Por quê? Porque foi criado. Nesse momento, nós já sabíamos desse histórico de boletar a loja toda e nós colocamos um sistema. Tu pode ver que tem muitas lojas que tem um sistema assim, que tu pode fazer um pedido por CPF. Era um pedido por CPF. Só que assim, a Chipart, a minha empresa que eu tinha antes, era desse tamanho. O estoque era 5 plaquinha-mãe, tá ligado? 5 plaquinhas de vídeo. O estoque desses caras era centenas de placas. Era centenas de placas de vídeo, centenas de placas mães. Os caras importavam um pallet de processador, tá ligado? Tipo assim, milhares de processadores. Era um bagulho absurdo. Porque o estoque da minha empresa passou a ser o estoque do fornecedor, que era eles. Então era gigantesco. Então a gente tinha uma política lá de um pedido por CPF, né? O cara não podia botar um pedido de R$1 milhão e boletar, né? Não podia. Então eles, como a gente sofreu um ataque que boletaram a loja inteira, que foi milhares de pedidos numa madrugada, foi milhares e milhares de pedidos numa madrugada, o pessoal contratou uma empresa para ir atrás, para descobrir isso aí. Então eles contrataram uma empresa de cibersegurança, negócio sério, negócio pancada. E o que eles descobriram? Olha que loucura. Essa empresa, os dados que foram usados eram de pessoas reais. Os dados eram de pessoas reais e tal. O Joãozinho, não sei o que, da cidade tal, telefone tal, CPF tal, RG tal, sei lá. Todos os dados aqueles que precisa para tirar nota fiscal. Cara, é tudo real. Não era um dado inventado, né? aa@aa.com. Não, os e-mails eram e-mails reais. Os pedidos eram pedidos que pareciam ser reais, né? E tal. Então eles contrataram uma empresa para ver. E olha o que eles descobriram. Eles descobriram que todas as pessoas, né? Todas as pessoas que fizeram pedidos já tinham comprado em uma certa loja de informática, tá? Então o que acontece? Eles descobriram o quê? Que essa loja, tipo assim, cara, a informação que eu vou passar aqui pra vocês é algo inacreditável. A informação que eu vou passar aqui pra vocês. Essa loja, só pra vocês entenderem, essa loja, eles têm um setor, onde tem acho que 12, 15 pessoas trabalhando nesse setor, que é um setor que serve para zicar outras empresas. Eles têm um setor dentro da loja deles, dentro da empresa deles. Bom, o dono dessa empresa, que era um cara que buscava coisa do Paraguai, metido em vários rolos, centenas de milhões de reais em multas nesse momento. Os caras tão fodidos de uma maneira que você não tem noção. Mas isso não é a questão aqui. Mas olha só, como é que os caras zicavam as outras empresas? Tu botava assim, ai, achei legal este computador. Vocês acham legal esse computador? Era um computador de uma outra empresa, né? Esse setor dos caras, eles entravam no post, isso em fóruns, cara, em tudo que é lugar da internet. É um setor especializado em procurar dúvidas de outras empresas, de outras coisas na internet. E os caras falam assim, olha, tua configuração tá legal, mas você pode comprar talvez esse aqui tá mais barato, a empresa tem não sei quantos anos e plá plá plá. Sacou qual é que era? Então eles ficavam ali criando dúvida nas pessoas que queriam comprar na loja A, B e C para comprar na loja deles. E ao meu ver, até aí, ao meu ver, não tem nada de errado. Porque eu quando comecei a minha empresa, eu vi em fóruns. Olha, comprei esse PC nessa loja ou nessa loja? Eu ia lá e botava, olha, cara, tem essa loja aqui que tá começando, eu trabalho lá, por que você não dá uma olhada? O mais difícil foi começar a ter os primeiros clientes, né? Foi muito difícil. O YouTube foi uma ferramenta que ajudou a minha empresa a sair de não ter primeiros clientes a ter milhares de clientes, né? Então, só que assim, essas empresas, essa empresa que tem um setor só para incomodar os outros, pessoal, quem me falou isso aqui, a pessoa que me passou essa informação há muitos e muitos anos atrás, é alguém que eu boto a minha mão no fogo. É um fabricante de hardware.
Foi uma fabricante de hardware que contou pra mim isso. No primeiro momento eu não acreditei. Né? No primeiro momento eu não acreditei. Eu falei, cara, ninguém seria tão desonesto. Né? Mas depois de pesquisar o histórico das pessoas que trabalham nessa empresa, aí tu começa todas as peças meio que começam a se encaixar. Né? Mas olha que louco. Então, essa empresa que terceirizava a montagem dos meus computadores contratou lá, foi lá, pum, fez uma investigação, contratou uma empresa de cibersegurança e descobriu que todas as pessoas que estavam os nomes lá no meu site, porque a gente começou a ligar, o pessoal começou a ligar. Ô, vocês fechou um pedido tal? Não, não comprei nada não. Ah, que estranho, tem um pedido teu aqui, tu mora na rua tal, telefone tal, moro. Os caras literalmente pegaram o banco de dados dessa empresa, dos clientes dessa empresa, e começaram a, em vez de eles criar no chat GPT, não tinha chat GPT acho que na época, né? Em vez de eles começarem a criar de maneira aleatória endereços e nomes, eles pegaram nomes de pessoas reais e boletaram, cara, milhares e milhares de pedidos. Em resumo, o que aconteceu nessa porra toda, né? Os caras tinham uma inveja muito grande, não apenas da minha empresa ou do que eu sou. Os caras, apesar de que hoje estão aí andando com carros importados, têm dezenas de milhões de reais, mas são pessoas que têm inveja, são pessoas que são esquerdistas, né? São pessoas esquerdistas, são pessoas invejosas, né? A ideologia da inveja, né? Mas o que aconteceu, né? Eu lembro muito bem que eles protocolaram um processo contra essa empresa e tudo mais, porque essa empresa de cibersegurança localizou os IPs, localizou de onde veio os ataques. Cara, relatórios e relatórios, relatórios e relatórios com provas e provas e provas de onde veio os ataques. Os animais não usaram nem VPN. Eles literalmente usaram o IP da empresa que eles estavam para fazer o ataque contra a nossa empresa. Resumindo, logo depois disso, né? Logo depois disso, a gente já não trabalhou mais, porque iniciou a pandemia. Aí a gente parou de vender computadores, porque não tinha mais o que vender, a gente vendeu todos os estoques, não tinha mais o que vender. Ficamos um ano sem vender nada, depois vendemos a empresa. Mas esses caras tinham protocolado um pedido, né? Um processo judicial contra essa empresa. Pelo que me foi passado anos depois, essa loja perdeu em primeira, segunda e terceira, perdeu em todas as instâncias, ia ter que dar uma boa indenização pra eles. Eu nem falei, e a minha parte, né? Cadê a minha parte? Porque eu também perdi, porque eu ganhava comissão, né? Eu nem pedi, eu não fiz nada, até porque não fui eu que paguei nada, não fui eu que corri atrás de porra nenhuma dessas. Mas o que eu quero falar pra vocês é que ser atacado na internet não é levar um xingão. Todo dia tem alguém mandando eu ir a merda aqui na internet, ou um xingãozinho. Ser cancelado, ser atacado, é esse tipo de coisa. É quando começa a mudar o teu ganha-pão, quando começam a atacar a tua empresa. E a briga nunca foi uma briga que nós pudéssemos competir, né? O setor dos caras de cancelamento, o setor dos caras onde estão lá só pra criar, pra fazer merda e criar discórdia na internet, era maior do que a minha empresa inteira. A minha empresa era 7 pessoas. O setor dos caras, só pra fazer merda na internet, era mais de 10. Sabe qual é que era? Então essa briga nunca foi muito... Essa briga nunca... A gente nunca teve chance nessa briga. Mas o que me dá um calor muito grande no meu coração é saber que essa empresa foi autuada por sonegação de IPI, por sonegação de DIFAL, por sonegação de imposto, por várias fraudes contábeis. E essa empresa foi autuada, quando tu faz sonegação de IPI, por exemplo, de ICMS e tal, tu é autuada por cada estado, né? Tu não é autuada pelo governo federal. Tu é autuada pelo governo do Rio Grande do Sul, depois do governo de Santa Catarina, depois do Paraná. Aí o delegado do Paraná passa pro delegado de São Paulo, o delegado de São Paulo puxa o que foi sonegado e autua também. Os caras estão com mais de 100 milhões. É uma loja de informática. É uma dessas que vocês estão pensando aí. Os caras estão mais com 100 milhões de dívidas. Só que na internet, estão andando aí de carros, estão construindo coisas, né? Tá tudo bem. Na internet está tudo bem. A minha dúvida é, será que eles são grandes o suficientes para não conseguirem ser afetados por isso? Ou será que muito em breve teremos uma loja a menos dentro do Brasil, né, cara? E, novamente, eu acho que o André Libertário vê que eles sonegando IPI, sonegando DIFAL e tudo mais, eu como libertário não vejo tanto problema nisso,
mas eu, como dono de loja de informática, via que a briga não era simétrica. Por quê? Porque eu lembro até hoje, eu fiz vídeo no meu canal, né, mostrando que eu vendi um mousepad de R$18, R$20. Então a gente tinha que emitir a nota fiscal, né, botar os impostos, o valor e tudo mais. Junto com a nota fiscal, nós tínhamos que emitir uma nota de diferencial de alíquota, né, e tinha que grampear junto. E eu lembro que a gente, em vez de pagar R$1,30, nós pagamos R$1,19, sei lá. E nós fomos autuados pela Receita Federal, dias depois, semanas depois, chegou uma cartinha da Receita Federal pra gente pagar lá os 11, 12, 20 centavos, sei lá, de diferença de impostos que nós estávamos devendo para a Receita Federal. Então a minha empresa, né, fazia tudo corretamente dentro do mercado, e esses caras, como eles pagam propina para um monte de gente, até mesmo dentro do governo, eles botavam uma lupa muito grande em cima da minha empresa. Então a minha empresa, cara, não podia fazer, nem se eu quisesse fazer alguma coisa de errada, eu não podia fazer. Tanto que, quando eu saí da minha empresa, eu saí da minha empresa e tudo mais, eu não tenho dívida com ninguém, eu não fiquei devendo dinheiro para nenhum funcionário meu nunca me criticaram na internet e tudo mais, não fiquei devendo nada pro governo, não fiquei devendo porra nenhuma para ninguém. Saí quebrado, mas saí de cabeça erguida sabendo que os meus mais de 10 anos, os meus mais de 20, 30 mil computadores vendidos nesse período foram entregues, foi dado suporte, foi feito um trabalho bacana. E é uma coisa que eu me orgulho e vou me orgulhar até o último dia da minha vida em saber que eu joguei o jogo, entre aspas, da maneira correta, né? Enquanto outras pessoas estavam jogando um outro jogo diferente. E, cara, eu não sei até quando que vai aí até quanto que o ego do ser humano vai para essas pessoas estarem andando de carros importados e construindo pavilhões e comprando caminhões e não sei o que lá e papapá. Eu não sei até quanto que vai esse ego, né, cara, e tudo mais, né? Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, é uma coisa que o que vocês já leram eu vivi. Todas as pessoas que começam a aparecer na internet ostentando, começam a aparecer na internet falando que eu sou tal, que eu sou não sei o que, tem algum problema por trás disso. Geralmente é porque tem algum problema financeiro por trás disso. E vocês podem esperar. Apesar de que o nosso país hoje, sim, está passando por uma situação financeira extremamente ruim. Eu já falei com vários fabricantes de hardware, vários fornecedores. E o pessoal falou que está pior do que estava durante a pandemia. Porque na pandemia, volta e meia liberava um container, volta e meia liberava uma ou outra coisa. Pagando uma propininha, liberava, né? Chegava e vendia tudo instantaneamente. Hoje chega e fica parado. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Eu tô tranquilo. Eu nunca fui... Mas, pessoal, eu sou um ex-favelado com supletivo de 2º grau. Eu fui uma criança que teve piolho, bicho de pé, lombriga. Tá ligado? Eu nunca almejei nada, meu queridão. Eu nunca almejei riqueza. Eu nunca almejei ter coisas. Eu nem tenho essa ideia na minha cabeça e não tô nem aí pra isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu levo a minha vida plena, eu levo a minha vida tranquila, eu não devo um puto de R$1 pra filho da puta nenhum, eu não devo favor pra nenhum filho da puta, não tem nenhum filho da puta nesse Brasil inteiro que sabe um podre meu, eu não devo nada pra ninguém, ando com a minha cabeça erguida e cu de todo mundo e eu quero que o meu cresça.